dia 3 de junho de 2013, o presidente do Egito convocou os líderes do partido para uma reunião de emergência no Palácio Presidencial. E na sala estavam políticos discutindo abertamente as opções para combater um outro país africano, apoiar grupos rebeldes dentro do território desse país, espalhar boatos sobre um ataque aéreo para assustar o governo e, se nada disso funcionasse, sabotar a obra que estava tirando o sono dos líderes egípcios. O que eles não sabiam é que a assessoria tinha decidido de última hora transmitir a reunião ao vivo na TV estatal e esqueceu de avisar. Simplesmente, gente, o Egito inteiro e o mundo inteiro assistiu em tempo real o alto escalão do país planejando uma guerra secreta. A assessora do presidente pediu desculpas no dia seguinte, mas, claro, o estrago já estava feito. O país da conversa, vocês já imaginam, é a Etiópia. E a obra é uma barragem no Rio Nilo. E esse é um tema de discussão entre os dois países de longa data. E essa cena, ela foi um prelúdio de algo que pode se tornar comum no continente africano e no mundo. Guerras pela água. Bom, primeiro vocês precisam entender por que o Egito trata desse assunto como vida ou morte. E aqui eu não estou usando uma linguagem retórica de exagero. E tem um historiador grego que escreveu há 2.500 anos que o Egito é uma dádiva do Nilo. E isso continua sendo verdade. Cerca de 97% da água doce do país vem de um único rio. E são mais de 100 milhões de pessoas espremidas nas margens e no delta do rio, ocupando menos de 5% do território. O resto é deserto. Inclusive as imagens aéreas são muito claras. Você vê areia e aí tem uma faixa verde que segue na lateral do Nilo. E ali está concentrada a vida dos egípcios. Pra vocês terem uma ideia, em 1979, dias depois de assinar um acordo de paz com Israel, o presidente do Egito, o Anwar Sadat, ele avisou que a única coisa que poderia levar o Egito à guerra de novo é a água. E 10 anos depois, o diplomata egípcio Boutros Ghali, que foi secretário-geral da ONU, repetiu a mesma coisa. A próxima guerra da nossa região será pelas águas do Nilo, não por política. Os maiores alarmes sobre guerras por águas na história moderna vieram todos de egípcios, porque eles sabem onde dói. Agora, qual que é o outro lado da história? E é um outro lado forte também. Cerca de 85% da água do Nilo nasce nas montanhas da Etiópia. E quanto dessa água os tratados atuais reservaram para a Etiópia? Zero. Repito, os acordos que regem o rio, até hoje eles foram desenhados pelo Império Britânico. O de 1929 deu para o Egito o poder de veto sobre qualquer obra rio acima. O acordo de 1959 dividiu o rio inteiro entre o Egito e o Sudão, bilhão por bilhão de metros cúbicos, sem nem convidar a Etiópia para a mesa. Ou seja, o país que fornece a água, ele ficou sem direito nenhum por essa água. E para completar, a Etiópia é um dos países mais pobres e com a pior infraestrutura do mundo. Pra vocês terem uma ideia, na década passada, mais de 60 milhões de habitantes do país não tinham nem eletricidade. E é por isso que esse é um conflito perfeito, Perfeito no sentido de complexo, difícil de ser resolvido. Porque os dois lados têm razão. Um tem um medo existencial e o outro tem uma história injustiçada. E aí, em 2011, a Etiópia fez seu primeiro movimento. Semanas depois da queda do Mubarak, com o Egito paralisado pela Revolução, o governo etíope anunciou a grande barragem do renascimento no Nilo Azul, a 15 quilômetros da fronteira com o Sudão. E o timing, claro que não foi acidente, O vizinho que sempre vetou tudo estava ocupado demais para reagir. E como os bancos internacionais não financiam obras no Nilo, justamente por causa dessa pressão do Egito, a Etiópia pagou a barragem do próprio bolso, com títulos vendidos para a população, descontos em salários de funcionários públicos e até doações daqueles que vivem fora da diáspora etíope. O primeiro-ministro que lançou a obra, ele resumiu dizendo o seguinte: por mais pobres que sejamos, o povo etíope pagará qualquer sacrifício. E aí a barragem virou a identidade nacional do país inteiro. Virou um monstro de números. Um paredão de 145 metros de altura, quase 2 quilômetros de comprimento, segurando um reservatório de 74 bilhões de metros cúbicos de água. Pra vocês terem uma ideia do que isso significa, é o equivalente a 2,5 lagos
de Itaipu. É mais do que toda a cota anual de água do Egito. A Etiópia construiu uma torneira capaz de segurar, na teoria, um ano inteiro do que o rio mantém o Egito vivo. Deixa eu fazer uma pausa no vídeo para falar da Insider, o nosso patrocinador e parceiro aqui do canal, e eu quero falar da Tech T-Shirt, a camiseta que eu estou usando, que eu uso em todas as ocasiões, em todos os momentos, porque ela é muito versátil. Serve para dormir, para treinar, para ficar em casa, para trabalhar, para sair à noite. É uma camiseta básica, com um tecido tecnológico que é muito leve, desamassa no corpo, anti-odor, tem um monte de propriedades, é muito agradável, tem muitas cores e não tem só isso. Aqui no site, vocês podem ver, tem masculino, tem feminino, tem cueca, tem meia, tem outros tipos de camiseta, camisa, bermuda, tem um monte de coisa. Vocês vão gostar. Se vocês não conhecem a Insider, eu realmente uso o tempo inteiro. Estou viajando, quando eu estou trabalhando, estou treinando. É uma camiseta muito prática. E não tem só a camiseta, e também tem o feminino. Se ainda quiser dar presentes, tem um monte de opções. Então, dá uma olhada aqui no site. Não esquece de usar o meu cupom ROC, HOC. Você vai ter descontos na sua compra. É isso. Testa Insider, se você não conhece, tenho certeza que você vai gostar. Vamos voltar para o vídeo. E a década seguinte aí foi uma escadaria de ameaças, né? Em 2013, veio a reunião transmitida por engano que eu citei. E aí, alguns dias depois, o novo presidente do Egito, Morsi, avisou num discurso dizendo o seguinte, abre aspas, se o Nilo perder uma gota de água, o nosso sangue é a alternativa. Fecha aspas. Aí, em 2019, o premier etíope, o Abiy Ahmed, 11 dias depois de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, respondeu no parlamento, nenhuma força pode impedir a Etiópia de construir a barragem. E se for preciso ir à guerra, nós estamos dispostos. E aí veio a sequência, 2020. O presidente americano Trump disse ao vivo, o Egito vai acabar explodindo aquela barragem. A Etiópia convocou o embaixador americano no dia seguinte. E aí, no ano seguinte, em 2021, o novo presidente do Egito, já o Sisi, desenhou a linha. A água do Egito é uma linha vermelha e ninguém pode tirar uma gota. Quem quiser testar, que teste. Enquanto o mundo assiste essas ameaças, a Etiópia simplesmente foi enchendo a barragem. 5 enchimentos, de 2020 a 2024. Todos sem acordo. Todos sem pedir licença. E as negociações morreram de vez em dezembro de 2023. E aí, no dia 9 de setembro de 2025, a Etiópia inaugura a barragem com um show de drones no céu e os presidentes de 4 países vizinhos na plateia. O Egito e o Sudão, que foram convidados, não mandaram ninguém, claro. No mesmo dia, o Cairo protocola uma carta no Conselho de Segurança da ONU, reservando-se o direito de tomar todas as medidas para defender os interesses existenciais do seu povo. E aí, esse ano, janeiro de 26, o Trump envia uma carta para o Sisi oferecendo para mediar, resolver, ou partilhar ali o Nilo de uma vez por todas. O Egito aceitou na hora e a Etiópia não respondeu. Ficou em silêncio. E aí, em março, o Cairo assistiu a Etiópia anunciar mais 3 barragens no Nilo Azul. Hoje, não tem nenhum canal de negociação funcionando e não existe nenhuma regra escrita que rege como é que o rio mais disputado do mundo vai ser governado. Vocês vão me perguntar, mas Roque, se é tão existencial assim, por que o Egito nunca atacou a barragem? Porque a janela fechou, gente. Isso aconteceu por diversas razões. Primeiro, a nossa tão amada geografia. A barragem fica a mais de 1.200 quilômetros das bases egípcias mais próximas, fora do alcance confortável dos caças e dos mísseis do Egito. E o caminho natural para um ataque, o Sudão, entrou numa guerra civil que fechou qualquer possibilidade de base de apoio. O segundo ponto é a defesa. A Etiópia passou anos comprando sistemas antiaéreos e empilhando eles em volta da barragem. E o terceiro ponto, o argumento definitivo, a física. Com um reservatório cheio, destruir a barragem soltaria uma parede de água sobre o Sudão. E alguns modelos científicos que simulam esse cenário são apocalípticos. É uma onda de dezenas de metros derrubando as barragens sudanesas em dominó e transformando a região de Khartoum, que é a capital do Sudão, com milhões de habitantes, num lago em dias. Ou seja, bombardear a barragem deixou de ser um ataque à Etiópia e virou um ataque ao
o Sudão, justamente o país que o Egito precisa como aliado. Vejam a ironia dessa história. A água que o Egito quer de volta é justamente a que funciona como um escudo para não destruir a barragem. E aí nós tivemos acessos, alguns vazamentos de inteligência de 2012 que mostram que o plano egípcio existia na realidade. E tem uma mensagem que foi atribuída a uma fonte próxima ao governo Mubarak, que a frase dizia o seguinte: se chegar uma crise, mandamos um jato para bombardear a barragem e voltamos em um dia. O Egito e o Sudão, eles negaram tudo isso. Mas o plano real ou não, morreu de velhice. E a barragem que dava para bombardear num dia, ela não existe mais. O que existe é um reservatório gigante que não dá mais para ser destruído. Isso quer dizer que a guerra tá cancelada? Não, ela só trocou de roupa. O primeiro caminho aqui, novo caminho, nova roupa, seria um cerco. E esse cerco já começou, gente. Prestem atenção nisso, porque isso quase não aparece aqui no noticiário no Brasil. Em 2024, o Egito assinou um pacto militar com a Somália, o vizinho com quem a Etiópia tem a relação mais tensa de todas, e mandou aviões de carga com armas e soldados para Mogadishu, que é a capital somali. Depois, ele fechou um eixo, uma aliança, com a Eritreia e a Somália numa cúpula em Asmara. E aí, em seguida, ele garantiu acesso aos portos na Eritreia e no Djibouti, os dois países que controlam a saída marítima da região. E ainda em maio desse ano, o Egito ainda assinou com a Eritreia um pacto declarando que a segurança do Mar Vermelho pertence exclusivamente aos países do litoral. Por que do litoral, gente? Essa é a parte importante. A Etiópia é o país mais populoso do mundo que não tem acesso ao mar. O famoso landlocked country. Os países sem saída para o mar. Tem um vídeo aqui no canal, a geopolítica dos países sem saída para o mar. Assistam se não assistiram, importantíssimo. A Etiópia é o mais populoso do mundo. Bom, isso todos os países que estão nessa condição sabem disso e o premier etíope não fez diferente. Já falou publicamente várias vezes ou já citou que essa é uma prisão geográfica que a Etiópia tá e uma questão existencial, não ter saída para o mar. E que é a mesma coisa que o Egito fala sobre o Nilo. A Etiópia fala sobre o acesso ao litoral. E a resposta etíope, ela veio alguns dias depois, pelo porta-voz do governo, dizendo o seguinte: as ações egípcias são uma tentativa de nos cercar. Vamos juntar as peças aqui. Um país que não tem acesso ao mar, cercado por portos que foram alugados pelo seu rival, o Egito, com o exército da Eritreia mobilizado na fronteira e alertas de guerra se acumulando há 2 anos. Vários centros de análise já chamam o chifre da África de um barril de pólvora e existe até quem fale no risco de uma guerra regional com 10 países entrando. É por isso que essa seria a primeira guerra da água. E se vier, provavelmente ela não vai começar no rio, ela vai começar no mar. Com a Etiópia e a Eritreia brigando por um porto e o Egito nos bastidores participando de alguma forma. A água certamente vai ser a causa, o mar só é o pretexto. Bom, esse foi o primeiro caminho, o cerco. Mas tem um outro caminho que o Egito está preparando, que é a guerra invisível. E o Egito também já ensaiou movimentos aí. Em 2020, um grupo de hackers egípcios invadiu e desfigurou mais de uma dúzia de sites do governo etíope com um aviso: preparem o povo etíope para a ira dos faraós. Foi um vandalismo aí, nacionalista, um ataque de Estado. Mas os cenários que têm preocupado aí são outros. Primeiro, interferência nos sistemas de controle da barragem, claro. As comportas se abrindo na hora errada, ou cheias, ou criando secas artificiais. Bom, além dessa guerra invisível, que seria o segundo caminho, temos o terceiro caminho, que ele é interno. A região onde fica a barragem, ela convive com várias insurgências armadas há anos, com ataques que ocorrem muito próximos da barragem. E, claro, a Etiópia acusa o Egito de financiar esses grupos rebeldes, nunca apresentou uma prova pública, e o Egito certamente também nega. Mas é exatamente assim que essas guerras por procuração funcionam, As proxies wars. Ninguém tem recibo e contrato assinado. Tá. E ainda tem um quarto caminho aí pra gente chegar numa guerra, que talvez esse seja o mais provável de todos. Ele não envolve soldados, não tem hackers e ele não tem data, que é a seca. Nos anos normais de chuva, a barragem etíope quase não muda a vida do Egito. E a água, ela passa pelas turbinas e ela segue rio abaixo. Os estudos científicos mostram até um efeito
contraintuitivo sobre isso, porque no começo de uma seca, a barragem pode ajudar o Egito, porque as liberações para gerar energia mantêm o rio correndo. O problema é o que vem depois, porque se a seca se estender por um longo período, de vários anos, por exemplo, os dois gigantes do rio, a barragem etíope e a reserva de Assuã, no Egito, vão se esvaziar juntos. E quando a chuva voltar, vem a pergunta, né? Quem é que vai encher primeiro? E se a Etiópia priorizar reencher o próprio reservatório, a falta de água vai explodir no Egito. Em um país que já vive no limiar da escassez absoluta de água, com 500 metros cúbicos por pessoa por ano, é um cenário de desespero para o Egito e colocam o país numa situação muito complicada. Olha, a barragem, ela encheu entre 2020 e 2024, que foram uns anos de uma boa chuva, ou talvez uma sorte hidrológica aí, e o sistema nunca foi testado por uma seca de verdade. Então, essa realidade que eu estou descrevendo nunca aconteceu. A primeira grande seca da era dos dois gigantes vai ser o primeiro teste real dessa história. E não tem nenhuma regra, não tem um acordo, não tem negociações feitas de como que nós vamos lidar com essa seca, Egito e Etiópia. Bom, vamos olhar de longe, do alto, para finalizar aqui. Porque o Nilo, ele é só um dos capítulos mais dramáticos de um livro que está sendo escrito no mundo inteiro, né? A história, ela tem um dado surpreendente sobre guerras de água. Elas quase nunca acontecem. E os pesquisadores que estudam guerras de água, eles catalogaram milhares de interações entre países que dividem rios desde 1948. E a cooperação supera o conflito na proporção de 2:1. A última guerra que a gente teve formalmente travada por água aconteceu há 4.500 anos, entre duas cidades da Mesopotâmia. E dela nasceu, aliás, o primeiro tratado de água da história. A água sempre foi muito importante, ou importante demais, para a gente guerrear por ela. Os países chegam à beira do abismo e aí eles recuam. Só que esse recorde de 4.500 anos, ele está sendo testado como nunca. E não é na África. Em 2025, a Índia suspendeu o tratado que divide as águas do rio Indo com o Paquistão. É um acordo que ele já tinha sobrevivido a 3 guerras entre os dois. O Paquistão, por sua vez, declarou que qualquer desvio de água seria um ato de guerra. E aí, semanas depois, os dois países, ambos potências nucleares, trocaram ataques com mísseis e drones, e o tratado da água está suspenso até hoje. Tem outros casos, como a Turquia, que controla as nascentes dos rios que abastecem a Síria, e o Iraque, que acaba de viver o seu ano mais seco de quase um século. A gente também pode olhar para a China, que controla as nascentes do Mekong, que alimenta o Sudeste Asiático inteiro, e começou a construir no Tibete a maior hidrelétrica do mundo, num rio que deságua na Índia. E a Índia, em resposta, corre para erguer a própria mega barragem logo abaixo, como um escudo. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que os eventos de violência ligados à água no mundo, eles saltaram de 2 dúzias por ano no início do século para mais de 400 no ano passado. E um dado interessante é que metade da humanidade vive em bacias de rios compartilhados entre países. E o padrão que emerge desse mapa todo é o mesmo do Nilo. A água continua sendo uma rara causa para uma guerra declarada. Mas ela virou uma excelente arma, um excelente alvo e, principalmente, um excelente pretexto. Ou seja, a Primeira Guerra da Água provavelmente não vai se anunciar como uma guerra da água. Ela vai parecer uma guerra por um porto no Mar Vermelho, ou uma insurgência financiada sem recibo, ou até um tratado que foi suspenso por causa de um atentado, ou uma barragem que fechou as comportas num ano seco. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, sigam o canal. Deem like aqui nesse vídeo, compartilhem com seus amigos e ativem o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. Até mais!